O que te move, o que te faz acreditar principalmente na produção de orgânicos, mesmo diante de tantas dificuldades e muitas vezes empecilhos aí na produção? Depois que a gente se torna mãe, nos tornamos ainda mais responsáveis e preocupadas com as escolhas da nossa família. Estamos sempre em busca das melhores opções, né, para os nossos tesouros. Lá em casa é assim, e pensando nisso, então pensando sempre em oferecer o melhor, que há alguns anos me tornei cliente de carteirinha aqui da Naturvida. Ainda mais depois que esse mercado saudável passou a oferecer uma linha muito bacana e completa na parte de orgânicos. Falando em orgânicos, vamos bater um papo bem especial com um especialista no assunto agora. Bora comigo? O que te move, o que te faz acreditar principalmente na produção de orgânicos, mesmo diante de tantas dificuldades e muitas vezes empecilhos aí na produção? Então, o sonho de ter os orgânicos, ele vem muito antigo, né? Então, eu acredito que desde 2010 ali, quando eu vi uma reportagem falando sobre alimentos orgânicos, aquilo é uma coisa que me fascinou, porque quando tu vai pesquisar sobre orgânicos, tu vê que é um produto superior ao convencional em praticamente todos os quesitos. Ele só perde em valor. Essa questão de como aumentar o consumo, ou como aumentar a produção de orgânicos, até para baixar custos, né, elas estão muito interligadas, né, Fran? Se a gente vai observar, hoje em dia, o produtor ele tem um risco aí, ele vai produzir, a gente passou por uma estiagem agora em janeiro, então teve um produtor que ele chegou a plantar 1000 mudas de alface e todas morreram. Então, quer dizer, como é que tu vai estar produzindo ali e perdendo? Então, necessariamente, o produto orgânico ele é mais caro, né? Sim. Tu produz menos num custo maior. Tu não tem a mesma produtividade que tu tem numa convencional e tu tem um custo maior. Esse custo que tem de controle do orgânico precisa estar embutido no valor final. Senão aquele agricultor vendendo mais barato o orgânico vai perder metade da produção dele e quebra. E aí não tem mais orgânico. Então tem que ser mais caro. Impossível tecnologicamente falando de um produto orgânico ser mais barato que um produto convencional. Não porque às vezes algumas coisas nem tem um custo mais caro. Por exemplo, o moranguinho, ele é mais barato de ser produzido no orgânico. Tu não precisa botar adubação, tu não precisa botar agrotóxicos, então ele é mais barato de ser produzido no orgânico. Mas tu vai pegar um pulgão ali, daqui a pouco tu perde metade da produção que tu tinha. Se não aumenta o consumo, não tem como aumentar a produção e os custos permanecem altos. Então, com o passar do tempo, eu acredito que vai se aumentar a produção e vai se reduzir esses custos. Porque o mesmo custo de tu fazer um canteiro para plantar 100 alface é o mesmo custo de produzir esse mesmo canteiro e plantar 300 alfaces. Então o custo é muito parecido, tu começa a diluir o custo que tu tem de operação da fazenda para mais produtos. Outra questão também é a questão de logística, né? Por exemplo, tu pega uma fruta convencional, essa fruta convencional ela vai ter uma certa durabilidade. E se tu pega uma fruta orgânica, ela normalmente vai ter uma durabilidade menor, porque não foi nada químico, porque não é transgênica. Então os orgânicos eles também não são transgênicos. Tu vai ter uma durabilidade diferente. Então a logística às vezes impede, por exemplo, de tu trazer certas frutas orgânicas para determinadas regiões. Tu vai ter que consumir naquela região onde ela é plantada. Os orgânicos eles têm uma diferença muito grande para os convencionais. Não é simplesmente, ele não vai veneno, não vai agrotóxico. Bom, beleza, não vai veneno, não vai agrotóxico. O alimento que leva agrotóxicos, ele em determinado momento causa câncer. Se tu consumir aquilo em excesso, em determinado momento aquilo causa câncer. Claro, tem outras coisas
muitas coisas que causam câncer. Mas a questão é, se eu posso escolher estar consumindo algo que causa câncer e se eu posso consumir algo que me protege do câncer, o que eu escolho? Né? Então, essa é a primeira parte, né? A questão de saúde. Né? Eu acho que é uma coisa primordial nos orgânicos. Hoje todo mundo fala muito sobre orgânico, mas quem consome orgânicos? Quantas pessoas tu conhece que efetivamente não, a minha alimentação é baseada em orgânicos? Quer dizer, então surge um interesse da população, mas as pessoas não consomem. E se a gente olha os países desenvolvidos, as pessoas consomem muito mais orgânicos. A gente exporta muito orgânico. A segunda questão que eu percebo é a questão de nutrientes, né? Então, quer dizer, que também está envolvido, obviamente, com saúde, né? Mas, por exemplo, um orgânico ele tem muito mais nutrientes que um alimento convencional. Porque o orgânico, ele demora mais ali, ele não vai ir aquela adubação toda para ele crescer exageradamente, então ele vai ficar de um tamanho menor, mas mesmo estando de um tamanho menor, ele vai concentrar a mesma quantidade de nutrientes que tem num produto maior, não orgânico, ou às vezes até mais. Porque o que acontece? Tu tem uma fábrica ali de sementes, ela está produzindo sementes e vendo assim qual tomate fica maior. E aí ele vai vendo e vai selecionando as sementes que vão ter a maior produtividade. Quando se fala de orgânicos, tu precisa ter não a que fica maior, mas tu precisa ter a mais resistente. Porque ela vai ter que resistir a doenças, ela vai ter que resistir a pragas, ela vai ter que resistir ao tempo. De uma forma muito natural, né? De uma forma natural. Sem ajuda. Exato, sem ajuda. Basicamente, as resistências que essa planta precisa desenvolver são os nutrientes. Então, um orgânico vai sempre ter mais nutrientes do que um convencional. E aí me corrija se eu estiver errada, mas muitas vezes essas defesas também são as imperfeições nas frutas, nas verduras. Perfeito. O que acaba afastando as pessoas, né? Sim. Porque tem uma aparência um pouco diferente, porque tem um valor agregado, né? E as pessoas acabam preferindo o tradicional, aquele que está camuflado na beleza, né? E vocês procuram ter o maior mix possível, assim, daquilo que está próximo e pode ser ofertado aqui ainda no prazo adequado, né? Isso. Hoje a gente tenta conseguir o maior número de orgânicos possível, né? A gente vai até a serra buscar orgânicos, a gente tem os nossos agricultores locais, então a gente tenta ofertar o maior número de orgânicos possíveis. Porque de nada adiantaria, por exemplo, eu colocar meia dúzia de orgânicos e dizer, a gente tem orgânicos, mas a alimentação da pessoa não fica completa com aquela meia dúzia. Então aquela pessoa talvez iria passar a consumir aquela meia dúzia, mas em determinado momento ela iria desanimar. Puxa, mas eu estou consumindo isso aqui de orgânico, mas o resto lá que eu estou consumindo tem agrotóxico. E aí a pessoa às vezes pode desanimar nesse processo, né? Os orgânicos são um sonho nosso, são uma missão de vida que a gente tem. A gente sabe dos benefícios, então a gente quer realmente poder levar esses produtos, poder levar saúde para a vida das pessoas. A gente acredita muito nisso. Ter os orgânicos em loja, como a gente tem agora, é um sonho realizado, é uma missão não concluída. Eu acho que é um início de uma missão até, eu diria. Porque agora que vem o desafio, agora a gente tem o desafio de realmente popularizar e fazer as pessoas entenderem. Existe orgânico aqui em Santa Cruz do Sul, em breve vai existir em muito mais lugares do Brasil, como já tem crescido, né, em outras lojas, em outros mercados saudáveis, e a gente tem esse início de missão, a gente tem que mostrar para as pessoas têm que perceber e entender por que eu estou consumindo este alimento que me traz malefícios para a minha saúde, se eu posso consumir alguma coisa que me traz só benefícios. Então, eu tenho esse poder de escolha.